Não tenhas sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente seria muito para ti. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Descansa no Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Entrega os teus cuidados a ele, segue em frente. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Aleluia. Vamos encerrar em pé. Campina Grande, segunda-feira, 9 de março. Que bom estarmos iniciando o dia, a semana deste terceiro mês do ano, contando com a sua teleaudiência. Não queira saber como isso nos deixa alegres e agradecidos por sua teleaudiência. Dentro de instantes estaremos ouvindo a palavra ministrada pelo pastor Antônio Júnior, logo mais, e você ainda ouvirá o conjunto coral Saracale da Igreja do Calvário. Portanto, continue conosco. Antes, desejamos fazer uma oração. Nós temos orado aqui pela situação em que se desencadeou este conflito lá no Oriente Médio, ameaçando uma terceira grande guerra mundial, e não sabemos quando isso vai parar. Por isso, eu convido que você agora juntos possamos clamar a Deus por esta nação, em especial Israel, e o Irã também, para que Deus tenha misericórdia, né? Eles estão querendo se armar com armas nucleares para destruir e ser acionada contra o Estado de Israel. Isso jamais vai acontecer, ou isso jamais pode acontecer, porque isso frustraria os planos e os projetos de Deus com a nação de Israel. Por isso eu convido você agora que juntos façamos uma oração intercessória, intercedendo pela nação e pelo Estado de Israel. Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos a tua bênção sobre a nação, sobre o Estado de Israel. A tua palavra nos faz este apelo: orai pela paz em Jerusalém, haja paz dentro dos teus muros. Por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço, haja paz em ti. E nós estamos obedecendo a esta orientação, a esta recomendação do salmista. Tem misericórdia do Oriente Médio. Te pedimos também pela nação do Irã. Tem misericórdia, Senhor, para que este país que está querendo se armar para destruir com armas nucleares o Estado de Israel, todos os planos sejam frustrados. É isso que nos diz a tua palavra de Deus em Jó. Pensei eu que tudo podes e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Essa é a oração
que nós elevamos a Ti em pensamento ao trono da graça, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Espero que você, neste momento, fique com a palavra ministrada pelo pastor Antônio Júnior. Abra a sua Bíblia na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo número 2. Eu queria conversar com vocês nessa pastoral sobre detalhes que impedem. Detalhes que impedem. Amém, meus irmãos? Detalhes que impedem. Eu queria conversar com vocês nessa pastoral sobre esse tema, detalhes que impedem. Eu vou utilizar o texto da carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 1 ao versículo 4, para trazer a ideia de conclusão, na verdade, sobre esse título. Diz assim a palavra de Deus: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Fechando com o versículo 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Meus irmãos, a gente tem percebido algo que, eu vou dizer o seguinte, tem incomodado. Parece que nós estamos perdendo o foco naquilo que é essencial para mantermos uma disciplina espiritual constante. Eu sei que é comum entrarmos em que eu chamo aqui de labirintos de detalhes, que não edificam ninguém. E isso sempre acontece quando o acessório se torna mais importante do que o principal. Esses labirintos de detalhes, a qual eu nomeei aqui, é justamente os acessórios, as coisas que estão nas circunstâncias e que impedem de nós focarmos naquilo que é principal. E isso tem um resultado. Quando nós focamos os detalhes nos acessórios, isso tem um resultado. A igreja, ela começa a perder a sua relevância, a sua força e a sua alegria. É fato. O apóstolo Paulo, então, ao escrever a carta aos Filipenses, nos oferece uma saída desse mal que atinge a igreja. No capítulo 2, versículo de 1 a 5, a qual nós lemos, Paulo vai elencar aquilo que deveria ser o nosso foco: a unidade. A unidade. A questão principal, a unidade. Eu estou falando sobre igreja, eu estou falando sobre cada um de nós, eu estou falando de nós. Quando nós nos apegamos aos acessórios, nós perdemos o foco, a unidade. Nós perdemos aquilo que é principal, a unidade. Porque quando nós estamos unidos, aquilo que é mais importante aparece, o Senhor Jesus Cristo e o corpo dele. Mas quando nós nos apegamos aos acessórios, nós nos apegamos a esses detalhes, nós começamos a caminhar, a trilhar por caminhos tenebrosos, tortuosos, e acabamos perdendo aquilo que é mais importante, a nossa unidade.
A nossa caminhada, então, ela começa a trilhar caminhos diferentes uns dos outros. E o foco começa a ficar diferente uns dos outros. Então, meus irmãos, penso eu que a igreja, ela deve ser motivada por Cristo e não por nossos interesses particulares. A igreja deve ser motivada por Cristo. A igreja, irmãos, ela é consolada pelo amor, ela tem comunhão no Espírito, ela tem compaixão e afeição, e eu penso que isso, irmãos, é o que nos ajuda a entender e a caminhar nessa unidade. Amor, comunhão, compaixão, afeição uns pelos outros, porque isso vai produzir algo que é muito importante para nós. Quando eu tenho uma afeição pelo outro, quando eu tenho compaixão pelo outro, quando eu tenho amor pelo outro, eu começo a trilhar caminhos pela concordância. Eu começo a andar por caminhos da amabilidade entre todos, porque isso desemboca num trabalho de unidade, de um trabalho eficaz, atitudes que com certeza Cristo tem e nos ensina. E essas atitudes então nos levam a formar o nosso pensamento de acordo com os propósitos de Deus. Ou seja, a igreja, ela precisa então começar a caminhar na compaixão, na afeição, no amor, na concordância, porque nós começamos a trilhar pelos propósitos de Deus e não das nossas particularidades. E o que eu estou dizendo aqui, meus amados irmãos, eu não estou dizendo aqui apenas para você, eu estou dizendo para mim, eu estou dizendo para o pastor Bosco, eu estou dizendo aonde esse som chega. A igreja, ela não pode andar pela sua particularidade, porque quando você anda pela sua particularidade, começa a ter discordâncias, e a discordância vai ferir o corpo, e a discordância vai sangrar o corpo. E quando o corpo é ferido, e quando o corpo sangra, ele fica fraco, ele fica triste, ele não consegue desenvolver. Portanto, meus amados irmãos, eu penso que essa é uma manhã singular para nós, pensarmos sobre isso, olharmos para isso. Entretanto, se continuarmos a pensar apenas nos nossos próprios interesses, portanto, igreja, se nós continuarmos a pensar apenas nos nossos próprios interesses, tentando impressionar alguém e nos considerando melhores do que os outros, nós estaremos fadados ao fracasso espiritual. Eu vou repetir para nós. Se nós continuarmos a pensar apenas nos nossos próprios interesses, tentando impressionar alguém e nos considerando melhores do que os outros, estaremos fadados ao fracasso espiritual, e a queda é inevitável. Esses são detalhes que impedem nosso desenvolvimento como corpo de Cristo. São esses detalhes que fazem com que a igreja se torne um campo de disputa e de conversas escusas que não edificam. Paulo, ele nos diz algo que já está na igreja. Quando ele começa a dizer que quer que a igreja complete a alegria dele, de modo que todos pensem a mesma coisa, é porque Paulo está dizendo assim: o espírito de unidade já está no corpo de Cristo, aleluia. O Espírito Santo já está trabalhando no seu corpo, na igreja. Quando ele diz isso, ele está dizendo para nós:
há essa rica oportunidade de começarmos a andar em unidade, em um só propósito, olhar para Cristo, olhar para a sua igreja, olhar para o desenvolvimento dela, olhar para aquilo que Ele mais almeja e decretou na eternidade, que todos nós venhamos a nos juntar como igreja em louvor e adoração, e saia para o mundo, para resgatar aquelas almas que Ele comprou com o preço caro do seu sangue. Mas enquanto a igreja continuar na sua particularidade, enquanto a igreja continuar nos seus interesses particulares, ou nos seus interesses de grupo, ela continuará a ser e estar fadada ao fracasso espiritual e à queda. E eu vejo um momento como esse, então, de misericórdia do Senhor. Eu vejo um momento como esse, de amor do Senhor para conosco. E a minha oração, então, é que Deus, assim como falou no meu coração, e a gente treme nas bases, mas Senhor, eu vou me sujar falando um negócio desse na igreja. Mas o Senhor me chamou para se sujar, se for para falar sobre algo que deve alertar os nossos corações. Amém, meus irmãos? Porque quando eu penso, eu vou me sujar se eu falar isso, o que é que eu estou pensando? No meu interesse. Entenderam? Eu estou pensando no meu interesse, e não naquilo que nós precisamos ouvir, naquilo que é necessário ouvir, pensar. Porque Paulo está dizendo aqui: pensai nas coisas, tenham o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Então eu penso, irmãos, que ontem o Encontro Luz, essa pastoral já estava pronta. O quanto eu me alegrava, porque ontem nós tivemos uma demonstração daquilo que Paulo estava dizendo aqui. Ontem os irmãos estavam engajados dentro das suas possibilidades, claro, dentro das suas responsabilidades. E como foi interessante, cada um pegou a sua responsabilidade e foi fazer o trabalho. É isso, irmãos, que precisa ser despertado em nós. É isso que nós precisamos continuar a cultivar entre nós. Verso 3: nada façais por partidarismo ou por vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superior a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. E eu termino aqui, irmãos, com o versículo 5. Paulo vai dizer: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. O que nos une é maior do que o que nos separa. Amém, meus irmãos? Isso é consolador também, não é? Isso consola, assim. O que nos une é maior do que as nossas diferenças. O que nos faz andar em um único propósito é maior do que os meus interesses, os seus interesses. Então olhemos para a necessidade do próximo. Olhemos para os propósitos de Deus. Olhemos para aquilo que é o principal. E deixe os acessórios para serem resolvidos na hora que devem ser resolvidos. Mas foque naquilo que é primordial: Cristo Jesus e a sua igreja. Deixe os detalhes, porque os detalhes nos impedem.
quanto tempo estás a conhecer o que acontece dentro em mim. Vá, eu sei que o tempo vai e nada fiz daquilo que te prometi. O tempo está passando. Disse uma vez que louvaria sim, Onde está a tua promessa? em prazer, mesmo em dias maus. E o que me fez chorar foi perceber, Senhor, que o meu murmurar foi mais que o meu louvor. Canta assim, Pai, misericórdia tens. mesmo sabendo crente que sou. Mesmo sabendo crente que sou, concedes tantos bens. Tomas-me E faz-me diferente ser. e faz-me diferente ser. Agora junto a ti, Agora junto a ti, quero me refazer. quero me refazer. Pai, o que é melhor tu dás, mesmo assim, tão ansioso eu sei que estou. Vá, toda essa vida vai. Pedi, pedi e nada dei a ti, Senhor. Lembro de uma vez que tanto murmurei, porque me vi sem honras e valor, e ao cair em pranto eu me lembrei da cruz. Foi lá que meu Jesus me deu real valor. Pai, misericórdia tens, mesmo sabendo crente que sou, concedes tantos bens. Tomas-me e faz-me diferente ser. Agora junto a ti, quero me refazer. Canta comigo. Pai, misericórdia tens, mesmo sabendo crente que sou, concedes tantos bens. Tomas-me e faz-me diferente ser. Agora junto a ti, quero me refazer. Agora junto a ti, quero me refazer. Nós vamos encerrar o nosso programa ouvindo esta belíssima música interpretada pelo conjunto coral Saracale da Igreja do Calvário. E até amanhã.